Querido amigo, amiga, muito obrigado por estar comigo em mais um capítulo da nossa jornada estudando Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. Neste ponto, nós vamos estudar a ressurreição de Jesus Cristo. Todo ano, no domingo de Páscoa, é a maior alegria. Nós festejamos, congratulamos um com os outros, recebendo e dando presentes, principalmente relacionado a doce, neste dia reservado para lembrarmos a ressurreição de Jesus Cristo. No entanto, muitas pessoas passam desapercebido da relevância e importância deste acontecimento único e singular na história. Tamanha é a sua importância que a própria Bíblia Sagrada nos diz que se Jesus Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã. A nossa pregação, a nossa devoção, o quanto nós temos padecido por amor ao seu nome, torna-se sem fundamento e sem esperança. Mas, de fato, Jesus Cristo ressuscitou como estava prescrito nas Escrituras, adentrou as mansões celestiais e assentou à destra de Deus Pai e está intercedendo por nós neste exato momento. Leiamos o que diz São Mateus no capítulo 28 de seu Evangelho. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Ele ressuscitou. Que palavra poderosa! Que palavra que nos enche de alegria e nos enche de esperança. Ressurreição significa voltar à vida, tornar a manifestar-se, viver de novo. A ressurreição de nosso Senhor foi única por causa da sua divindade. Não foi um mero mortal quem ressuscitou dentre os mortos, mas sim o próprio Filho de Deus. No decorrer de todo o seu ministério, Jesus Cristo deixou claro a sua filiação divina. Em São João capítulo 8, num episódio em que ele está discursando a seus irmãos judeus, os seus próprios conterrâneos e contemporâneos pegam em pedra para apedrejá-lo. Então ele interroga: por qual das boas obras vocês querem me apedrejar? Então eles dizem: não, nós não queremos lhe apedrejar, nós não queremos lhe matar por causa das boas obras, mas sim porque, sendo tu homem, te fazes Deus. Então, a ressurreição de Jesus Cristo foi uma prova positiva de que realmente ele era filho de Deus, como havia declarado. O apóstolo São Pedro, no seu discurso, quando a igreja fora inaugurada no dia de Pentecoste, registrado em Atos capítulo 2, ele citando o Salmo de Davi, o Salmo de número 16, ele deixa bem claro aos seus ouvintes que não haveria a menor possibilidade de Jesus Cristo permanecer no túmulo para que o seu corpo sofresse decomposição
Por quê? Porque isso é inadmissível a um Deus. Deus, o Deus encarnado, o Emanuel, não poderia ver corrupção de forma alguma. E Jesus Cristo ressuscitou de fato e ele deixou provas incontestáveis deste acontecimento, aparecendo para várias pessoas. A Bíblia Sagrada registra pelo menos 17 aparições. E aqui nos slides eu tenho todas elas listadas, onde você pode conferir. Ele apareceu aos 2 discípulos no caminho de Emaús. Ele apareceu aos seus discípulos quando estava trancafiados numa sala, num compartimento, e o seu discípulo Tomé havia duvidado da sua ressurreição quando ouvira dos seus companheiros deste acontecimento. Então Jesus Cristo se coloca no meio deles, chama este discípulo incrédulo e diz: Tomé, vem aqui, Tomé. Coloque, Tomé, as suas mãos no meu corpo, nas minhas chagas, e atesta de fato que sou eu, para que não haja nenhuma dúvida entre vocês de que de fato eu ressuscitei como havia dito. Jesus Cristo apareceu a Tiago, seu irmão carnal por parte de mãe, que era incrédulo antes da sua ressurreição e passa a aceitar a fé, então, e liderar a igreja de Jerusalém. Jesus Cristo aparece, como diz o apóstolo São Paulo, a aproximadamente 500 pessoas quando ele é assunto aos céus no Monte das Oliveiras. Aparece ao próprio Paulo no caminho, na estrada de Damasco, aparece a João na ilha de Pátimos. Jesus Cristo deixou provas incontestáveis de que de fato era ele quem havia ressuscitado. E a ressurreição de Jesus Cristo é uma necessidade, porque a sua ressurreição de fato provou quem ele havia dito que era, o Filho de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo provou que ele havia cumprido todas as suas palavras, todas as suas promessas. A ressurreição de Jesus Cristo cumpriu as profecias bíblicas, entre elas essa que eu já citei, falada pelo apóstolo São Pedro em Atos capítulo 2. O apóstolo Pedro, discursando aos seus irmãos, disse: porque não abandonas a minha alma ao Hades, nem deixa que o teu santo se apodreça, citando Salmo 16, capítulo 13, versículo 33, e o apóstolo São Paulo argumenta da seguinte forma: de quem Davi está falando aqui? De si mesmo? Não pode. Não pode, porque o seu corpo se definhou, o seu corpo se decompôs na terra, como de fato isso ocorrer e todos comprovaram. Ele estava falando do Messias vindouro, do Filho de Deus, Jesus Cristo, de maneira que Jesus Cristo ressuscitou, e se ele não havia ressuscitado, como eu disse no início, toda a nossa fé, toda a nossa esperança seria vã. Mas, de fato, sim, ele ressuscitou. E, claro, os seus inimigos forjaram e forjam muitas histórias para negar este acontecimento espetacular e primordial para a nossa fé. Já no começo, os judeus saíram com uma história, forjaram uma mentira, dizendo que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. E essa mentira se espalhou e até os dias de hoje ainda é crida por muitos judeus. Ora, se essa história fosse verdadeira, imagine comigo, os discípulos de Jesus todos ficaram acovardados, amedrontados, afugentados quando ele fora preso, julgado, condenado, açoitado e crucificado. Como aqueles homens medrosos, acovardados, iriam vencer uma guarda romana muitíssimo preparada e pronta para matar?
Isso seria praticamente impossível. E por que eles não foram em busca deste corpo? Jerusalém, na época, não era uma cidade tão grande, era uma cidade pequena, e se de fato os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus Cristo, por que eles não vasculharam, não viraram aquela cidade de cabeça para baixo e encontraram o corpo de Jesus e acabaram de uma vez com toda aquela mentira que havia se propagado por toda a região e em pouco mais de 30 anos tomado conta de todo o Império Romano, ao ponto de quando Nero ateou fogo em Roma, ainda no primeiro século, aproximadamente no ano de 68, ele acusou os cristãos. E por que acusou os cristãos? Porque este movimento, esta crença havia crescido espetacularmente em poucos anos, a ponto de a própria capital do império estar cheio dos seus seguidores. E no decorrer da história, claro, houve muitas histórias para negar a ressurreição. Entre elas, a teoria do desmaio, de que Jesus Cristo não havia morrido de fato, mas apenas desmaiado na cruz. Ora, essa história cai por terra quando soldados muito bem treinados para matar chegaram diante de Jesus e atestaram a sua morte e ainda, por sinal, transpassaram-no com uma lança e deixaram de uma vez por toda a história acabada de que sim, ele havia morrido. Outra teoria, a teoria do alucinógenos, de que os discípulos ficaram alucinados, ou então a teoria do espírito, que Jesus Cristo ressuscitou apenas espiritualmente, não fisicamente. Ora, como assim? Se Tomé teve que aparpar o seu corpo e atestar que de fato era o nosso Senhor. E também a teoria sentimental, que Jesus ressuscitou apenas sentimentalmente, e isso os discípulos acreditaram e propagaram. Todas são histórias forjadas que não são sustentadas diante da história da igreja e das provas bíblicas. Jesus Cristo ressuscitou e as provas são incontestáveis. Entre as provas nós temos o túmulo vazio. O túmulo está vazio porque ele não está mais aqui, mas ressuscitou como havia dito. Como prova também nós temos a tremenda transformação na vida dos discípulos, homens acovardados, homens, todos eles temerosos e de repente tornam-se afoitos, tornam-se corajosos, tornam-se tão destemidos a ponto de dar a própria vida por esta mensagem. Como de fato todos morreram martirizados. O único que não morreu martirizado foi João, o evangelista São João, mas mesmo assim ele escapou, sofreu muitas consequências de ter que sustentar esta verdade. Só não morreu exatamente martirizado por causa de escape, por causa de milagres, livramento do nosso próprio Deus. Então, o que justifica isso? Homens todos temerosos, homens acovardados e de repente tornam-se destemidos por causa de uma mentira? Absolutamente, mas por causa de uma verdade, e a verdade da ressurreição de nosso Senhor. O testemunho ocular e categórico dos apóstolos e muitos discípulos do primeiro século. Não foram um ou dois que viram o Senhor ressuscitado, mas sim foram vários, foram centenas de pessoas que viram o Senhor ressuscitado. Os romanos e os fariseus, eles jamais tentaram provar a falsidade da ressurreição. Quando os discípulos começaram a propagar esta palavra e a igreja começou a crescer, eles não tentaram forjar, eles não tentaram desmentir esta versão, mas simplesmente forçar os discípulos a não pregarem. Por que eles não tentaram? Porque como vai tentar desfazer uma verdade? A contra-verdade
não podemos e não temos como ir, a não ser ir a favor dela. O principal dia de adoração, observe, a igreja do primeiro século, ela era constituída praticamente de judeus. O primeiro gentil a entrar, a fazer parte da igreja de Cristo, foi somente após mais de 15 anos, que foi Cornélio. A igreja era constituída majoritariamente por judeus, e o principal dia de adoração do judeu é no sábado. E a igreja passou a adorar, o principal dia de adoração da igreja passou a ser o primeiro dia da semana. Assim está descrito em todo o Novo Testamento, no livro de Atos e nas epístolas, que o principal dia de adoração da igreja era no domingo. Por que disso? Porque o domingo lembrava a ressurreição de nosso Senhor. E como eu disse, o imediato aparecimento e crescimento muito rápido da igreja por todo o império. O que justificaria isso? A não ser a ressurreição do seu líder, Jesus Cristo. Meu querido amigo, minha querida amiga, a ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de nossa justificação. Como diz Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Nós somos declarados justos diante de Deus. Ora, pecadores como nós somos, infratores da lei divina como nós somos, através do sacrifício e obra de Jesus Cristo e pela sua ressurreição, nós somos o quê? Declarados justos diante de Deus. Que maravilha, que alegria, que coisa gloriosa para nós. E pelo fato de nosso Senhor ter ressuscitado, ele pôde adentrar ao céu, o Santo dos Santos, assentar à direita do Pai e estar constantemente intercedendo por nós. Todas as vezes que nós falhamos e todas as vezes que nós dobramos nossos joelhos e clamamos ao Pai, Pai, me perdoa. Pai, eu sou pecador. Nós temos a garantia de que temos um que está intercedendo por nós, dizendo, Pai, perdoa-o, Pai. Porque por ele, Pai, é que eu derramei o meu sangue na cruz do Calvário. Vamos ver o que diz o escritor aos Hebreus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Meu amigo, minha amiga, e ainda mais, as Sagradas Escrituras afirmam que ele ressuscitou, mas também retornará a este mundo, e quando ele voltar, todos irão ressuscitar também, cada um segundo a sua ordem. A igreja ressuscitará, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão na sua vinda para se encontrar com ele nos ares. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que nós também ressuscitaremos. Poderemos estar deitados, dormindo no pó da terra, mas quando ressoar a última trombeta e ele descer nos céus, nós ressuscitaremos num corpo glorioso, e aqueles que estiverem vivos em Cristo Jesus será arrebatado e transformado, e junto nos encontraremos com ele nos ares,
para sempre, sempre estarmos com Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias do que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, a sua própria ordem. Cristo a primícia, depois os que são de Cristo na sua vinda. A ressurreição de Jesus Cristo é uma prova e uma amostragem do que há de ser a nossa ressurreição. Jesus Cristo, quando vivo durante o seu ministério, disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, essa é a nossa certeza. Ainda que estejamos no pó da terra, por fim, nosso Redentor se levantará e nós nos colocaremos de pé e nos encontraremos com Ele e para sempre estaremos com Ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.